Olá, vencedor! Olá, vencedora! Aqui é o Rogério Teixeira, da EVP Connect. Sejam muito bem-vindos ao EVPcast. E o que é o EVPcast? É o podcast da EVP Connect. Sim, um podcast onde tratamos de assuntos dos mais diversos temas para você que agora é apresentado a esse novo ecossistema que é como eu costumo chamar, de diversos assuntos constituídos por fiscalização, contabilidade, custo de vida, PET e tudo mais que agora você é apresentado para você que quer vir morar e trabalhar em Portugal ou para você até que já está aqui. E o tema de hoje é um tema bem interessante, porque vamos falar sobre projetos internacionais a partir de Portugal, o famoso Nearshore. Ou seja, você vem para Portugal, tem a sua base aqui, mas presta serviços para empresas de fora de Portugal. Sim, é possível. Quer saber mais sobre? Espera um pouquinho, roda a vinheta aí que eu já volto. Olha lá, voltamos, já pousamos aqui o nosso avião para poder estar aqui com os nossos tripulantes, não é? Um time hoje muito bem representado, todos internacionais, saíram do Brasil um dia lá atrás, hoje estão aqui em Portugal, viajando pela Europa a trabalho, uns ali, uns acolá, e hoje estamos aqui na EVP, aqui nas Laranjeiras, em Lisboa, para falar desse tema que é projetos internacionais a partir de Portugal, o famoso Nearshore. E aí, para isso, eu tenho aqui um time internacionalmente reconhecido pela sua capacidade técnica e pela sua beleza, que está aqui a Júlia para nos ajudar esse monte de homem feio aqui, pelo amor de Deus, né? Somos internacionais, mas olha, vamos lá dar a mão à palmatória, né? A Júlia salvou esse podcast. Obrigado, Júlia. Temos aqui na minha frente o Denilson Boff Júnior, aqui o Daniel Lopes e a Júlia Zani. Quem que é o Daniel Lopes? Eu sou Daniel Lopes, estou em Portugal há 2 anos, sou desenvolvedor Java, sou formado em Sistema de Informação e espero contribuir com o tema. Muito bem. E quem que é a bela Júlia Zani? Olá, eu sou a Júlia. Eu estou em Portugal há quase 2 anos, em outubro vão fazer 2 anos. Trabalho na EVP há mais de 2 anos também, quase formada em Sistema de Informação. Olha aí. Falta pouquinho. E tô aqui para contribuir com o tema. Muito bem. Denilson Boff Júnior. Quem que é o Denilson? Quem que é o Denilson? Prazer, pessoal. Ele já disse meu nome, não preciso que falar mais. Mas o pessoal me chama de Denis. Eu nasci no Rio Grande do sul do Brasil. Eu sou formado em Ciências da Computação. Minha área de expertise é Quality Assurance. Trabalho como Head de QA do projeto que eu estou atuando hoje. E eu estou aqui em Portugal, vai fazer 1 ano e 5 meses, mais ou menos, eu acho. Legal. Então, temos aqui o time prontos. Pessoal, apertem os cintos, vamos internacionalizar essa coisa. Vamos lá. A primeira coisa é, estamos todos cá em Portugal. Lisboa, Margem Sul, Porto, onde é que você está? Lisboa. Lisboa. Porto. Lisboa. Muito bem. E eu também em Lisboa. Bobadela também é Lisboa, ok? Está lá afastado, mas também é Lisboa, né, Renato? Muito bem. E agora, eu atuo no projeto aqui em Lisboa, porque a EVP fica aqui em Lisboa, nas Laranjeiras. O teu projeto fica onde? Fica na Alemanha. Alemanha. O teu? Alemanha. Epá, então, que isso? Alemanha daí e pra cá? Holanda. Ih, rapaz, então Alemanha, Holanda e Lisboa. Ok. Mas antes de chegar lá, nesses países que vocês estão agora, vocês primeiro nunca imaginaram, estou aqui no Brasil e quero prestar um serviço ou trabalhar para a Alemanha. Não, vocês vieram para Portugal. E a primeira coisa que eu queria saber, Denilson, por que Portugal? Como é que surgiu Portugal na tua cabeça? Eu posso falar de uma experiência prévia que eu tive lá? Claro. Com o Nearshore? Então, na verdade, quando eu estava no Brasil, logo depois que eu saí da faculdade, eu já estava fazendo um projeto de Nearshore lá no Brasil também. Eu estava trabalhando para uma empresa norte-americana, mas lá no Brasil. Só que eu sempre tive o desejo de vir para fora. Sair do Brasil mesmo. Sair do Brasil mesmo. Portugal, na verdade, nunca esteve no meu tópico Sério? Portugal nunca esteve no meu nicho, no meu tópico de países para se estar. Eu tinha o objetivo de ou ir para a Holanda ou para a Áustria. Portugal nunca esteve nos meus tópicos, mas... Então, assim, você, assim como eu, é ruim de geografia. Eu queria ir para o Canadá, parei em Portugal. Será Exatamente. Foi isso. Se chama destino, porque não fui para a Holanda, mas acabei parando em um projeto da Holanda. Cara. Acabou, enfim, quando teve a seletiva para a EVP, teve a proposta de vir para Portugal.
tudo finalizando de uma forma correta, eu comecei nós a tivemos pesquisar. lá na tua faculdade. Exato, vocês estiveram lá em Passo No Partiu Fundo. Portugal. Exatamente. 2021. 21. Inclusive, quando eu estava lá, em Passo Fundo, foi a Júlia que você chamou para fazer a conferência. Lembra? Não, Já tava não, aqui não há lembro. poucos meses. E aí tu me chamou, A até tinha uma conferência amiga não, minha. ela tava online. Exato, ela tava online sim, daqui. porque ela não tava presencial. Não, eu não lembro estava disso. presencial. Eu Não, estava não, lá Vocês presencial. lembram? Ela participou online. Aham, Sim, eu sim. estava presencial e ela online. Quando a gente estava ali no sofá, Que a gente tava legal. conversando, cara, Sim. você... E como é que agora? Vocês estavam online. Não, pera, não vou dar spoiler, não. Continua, desculpa, continua. Vamos lá. Hoje promete, hein? Hoje já dá o like no vídeo e fica aí. E aí acabou vindo... todo o processo pela EVP foi concluído com sucesso. Eu já comecei a pesquisar um pouco mais sobre Portugal e, enfim, Portugal acabou sendo o destino de chegada. Que legal. Daniel Lopes, antes de chegar na Alemanha, como é que surgiu a Portugal aí na sua mente? Foi mais ou menos igual ele, assim. Mas eu não fiz evento no Rio de Janeiro contigo. Não foi. A gente já tem uma outra história. É verdade. Daniel é um amigo pessoal lá do Rio de Janeiro. Foi parecido com ele, Portugal não estava no mapa, Aham. pra mim. Fui para os Estados Unidos, morei lá 3 anos e meio e a ideia era voltar para lá, quando eu estive no Brasil em 2019. Aham. Mas nos Estados Unidos os processos são extremamente chatos, é tudo difícil, documentação e A parte gasto. de legalização, né? Exatamente. E eu já tinha gasto uma grana para minha esposa fazer o processo seletivo para Dela. estudar. Uhum. E como uma besteira de processo, acabaram negando. Puxa vida. Para resumir, vim para Portugal, entramos em contato contigo, né? Conversamos sobre a carreira e muitos amigos já tinham feito esse caminho de vir do Brasil para Portugal, falaram o mercado está muito aquecido, seria interessante você vir para cá. Já tinha feito algumas entrevistas para outras empresas e foi aí que eu entrei em contato contigo. A gente acabou acertando essa vinda e assim foi um processo muito mais tranquilo pela EVP, porque eu já tinha uma filha pequena e assim sair de um país para outro, novidade. Pois é, você é doido. Não dava para fazer, Dá assim, pra arriscar, né? só meter o louco e aparecer Bora lá, aqui. né? Não dava. Mas acabei vindo para Portugal porque também trazer família para visitar é mais fácil. O idioma para adaptação da família é mais fácil. O clima também, assim, foi uma série de fatores, né? Que legal. Mas resumindo assim, foi de forma geral a estrutura de vida que poderia me fornecer. Visão de futuro, né? Exatamente. Legal. Exatamente. E a Júlia? Então, que nem eles, Portugal nunca foi uma opção. Sempre eu vim com a minha Todo família. mundo aqui é ruim de geografia. Péssimos. Bons em informática, mas geografia, ó. E vim com a minha família. E aí, a gente sempre quis morar fora do Brasil. Sempre foi um sonho. E aí, o meu pai recebeu uma proposta para trabalhar nos Estados Unidos. E aí, foi quando a gente começou a pensar, nossa, vamos embora do Brasil, enfim. Só que nem ele explicou, o processo é muito complicado. Então, ele tinha a proposta, porém, ele recebeu um visto que precisava de um sorteio para saber se tu ia poder aplicar pro visto. É como teu pai não ganhava nem frango em bingo. Ele falou, não vai dar para mim. Não, e aí, assim, ele disse que sim para os Estados Unidos, vamos esperar. Só que, ao mesmo tempo, apareceu Portugal. Olha. E aí, ele disse, vou dizer sim também, porque Estados Unidos não é uma coisa certa. Então, né... E aí, no fim, Estados Unidos realmente acabou não dando certo, só que a gente já tava com um processo pra cá. Então, basicamente por isso que Portugal, porque foi o lugar que abriu as portas pra gente. Né? Mas assim, hoje, conversando, ontem a gente tava conversando sobre isso, inclusive, a gente não pensa em trocar Portugal. Hoje não moraria nos Estados Unidos, porque eu acho que tu morar em Portugal... Como tu, viu? Tu ter a segurança, enfim, que eu sei que é um outro tópico, mas acho que é importante pras pessoas... Não trocaria Estados Unidos por Portugal, porque acho que aqui é um pouco parecido com o Brasil, me sinto relativamente em alguns pontos é parecido, então não trocaria. Então acho que foi uma ótima escolha, assim. Talvez Estados Unidos a gente não tivesse se adaptado tão bem. Que legal. E você que nos assiste, você já pensou em Portugal? Por que Portugal? A semelhança deles, será que você também não encontraria em Portugal uma maior afinidade com você, com a sua família? Portugal é um dos países que está no top 5 de mais seguros do mundo, sabia disso? É verdade. Então, assim, Portugal tem muitas vantagens que muitas pessoas desconhecem. Porque uma coisa é você vir aqui como turista. Legal. E agora no verão, então, vai divertir imenso. Mas quando você passa para a cadeira de morador, aí muda muita coisa. E muda para melhor.
porque você passa a perceber que muita coisa realmente funciona. E aí, para mim, Portugal hoje é a minha cadeira principal. Eu posso viajar, posso passear, temos clientes fora, queremos abrir outras bases da EVP em outros lugares aqui da Europa, mas, cara, Portugal para mim é o que há. Muito bem, então agora vocês estão em Portugal, estão na EVP há mais ou menos 2 anos cada um, o Daniel quase 3, então... E aí, de cara, você veio para um projeto nacional, que eu lembro, público lá, passou um aperto lá, rapaz, deu problema no projeto, embananou tudo lá, e aí conseguimos um outro projeto, e tá tudo bem, acontece em todo lugar. Sim. Mas o mais importante é que mantivemos a empregabilidade, trouxemos um desafio maior, e olhando para aquele projeto, olhando para aquilo que você tinha naquele momento, que foi mais ou menos, acho que 1 ano e meio atrás, não? Bem, 2 anos. 2 anos, olha só, atrás. Hoje, em termos de maturidade profissional, olhando para o Daniel, você olha no espelho e fala, cara, realmente hoje aqui na Europa, meu projeto me trouxe mais maturidade, eu estou levando para ver onde é que eu vou chegar com isso? Não, trouxe mais maturidade, trouxe mais robustez. É uma coisa que eu sentia falta no Brasil, eu não sei como foi a experiência de vocês, mas as empresas que eu trabalhei no Brasil era uma loucura. Digo assim, deploy, os processos completamente errados, coisas completamente equivocadas. E aqui eu aprendi a ser mais organizado. Não que eu não fosse antes, mas assim, ter mais cuidado com detalhes. Uma cena que eu nunca trabalhei no Brasil, por exemplo, era testes unitários. Eu fazia para outra equipe fazer os testes unitários. Olha aí. Nunca trabalhei. Caramba. Comecei a trabalhar aqui. E me perguntaram isso. Como assim você nunca trabalhou com testes unitários? Falei, todas as empresas que eu passei, eu desenvolvia, entregava para alguém que ia fazer os testes unitários. O deploy era Ctrl+C no servidor e Ctrl+V no outro. E tá feito, tá publicado. Exatamente assim. Isso... Esses são QAs. Meu Deus, como? É o quê? Cada coisa que vocês iam passar mal. Cada coisa. Você não tem ideia. É aquele meme, né? Se vocês soubessem, vocês ficariam enojados. Exatamente. Mas hoje, então, você se vê mais maduro profissionalmente, em frente a esse projeto que você está agora. Sim, e aqui eu acho que tem uma diferença. O mercado no Rio de Janeiro era muita pressão assim, vindo do gestor. Aqui eu sinto um pouco mais de confiança e flexibilidade. Ele te deixa à vontade para você se desenvolver. Legal. Então você fica mais confiante para fazer o teu projeto, ali, entregar e tal. E no Brasil não tinha isso. Uma coisa curiosa que aconteceu aqui, que no Brasil não acontecia, era, por exemplo, se eu tivesse doente, eu conectava ou ia para a empresa passando mal, porque tinha que estar lá. Se faltasse, porque tinha que entregar o trabalho a qualquer custo. Exatamente. Aqui eu me conectei um dia para trabalhar e o gestor falou para mim, o que você está fazendo? Eu falei, trabalhando, a sprint termina amanhã. Ele falou, terminar não dá tempo, não deu. Desconecta, vai descansar. Tipo, essa diferença de mercado esse também. Equilíbrio também, a visão assim, do gestor. Poxa, eu quero trabalhar nisso. Pô, eu vou dar mais sangue por essa empresa aqui, vou dar um gás a mais. Porque você se sente bem para trabalhar. Claro. E, claro, você acaba evoluindo, você tem mais tempo para estudar, praticar aquilo. Então, que legal. Essa para mim foi a maior diferença. Assim. Boa. Denilson, então aquele tema agora, que você estava lá em Passo Fundo, naquele evento do Partido Portugal, Exato. e a Júlia já estava aqui em Portugal, de madrugada, meia-noite e pouca, sei lá que hora que era aquilo. E agora você está aqui na mesma mesa que a Júlia. Cara, que doideira. A gente tava ali no sofá conversando. E aí, cara? Foi um plot, assim. Não, mas você não era a menina que tava falando lá no... Você reconheceu ali? Eu reconheci quando a gente tava conversando. Ela não... Porque quando ela falou que ela veio com a família dela, eu me lembro que naquele evento ela tinha comentado, eu vim com a minha família e tudo mais. Sim. E aí foi quando eu pedi, mas o Rogério não te pediu pra participar de um Partiu Portugal lá em Passo Fundo, ele conectou a gente, meu Deus. Sim. E agora como é que é pra você? Naquele dia lá, você não tinha passado no processo ainda conosco e viu uma pessoa lá do Rio Grande do Sul também, miúda nova. E agora, como é que é para você estar aqui, na mesma mesa que ela, em projetos para fora? Como é que você faz isso em relação, cara, que profissional que eu estou sendo agora? Quem que eu vou me tornar? O que eu almejo para mim? Isso é muito interessante, até porque naquela altura do campeonato, naquele Partiu Portugal, eu já tinha feito um processo com vocês, só que a gente não conseguiu prosseguir por conta que eu ainda não estava formado, né? E eu não ia seguir a faculdade aqui, então foi só por conta disso. E aí, naquele último Partiu Portugal, que foi onde a Júlia participou, eu tava no meu último ano de faculdade. E depois daquele evento, a gente fez mais uma vez o processo. O processo. Foi, eu acho que um pouquinho depois do evento.
A gente fez um outro processo e acabou levando a contratação. E é muito legal, porque eu já tava com uma... Eu posso dizer que eu tava com um nível de carreira muito legal lá. E aí, quando eu recebi a proposta para vir para cá, eu já senti esse boost a mais. E você hoje tem quantos anos? Tenho... Adivinhem. Essa cara que passou por muita estrada de chão no interior. 24. 24 hoje. 24 hoje. Júlia? 24. 35. E o Rogério? E o Rogério? Você que nos E o Rogério? Comenta, deixa nos comentários Comenta aqui. quantos anos o Rogério tem. Quantos anos eu tenho? Que agora eu me senti um vovô aqui, gente. Olha, 24, 24 e 35. Mas note bem que a gente recebe muitas perguntas assim, pessoas, eu sou novo, eu posso ir para aí? Depende, se você for capacitado, se você for esforçado e se você provar que você consegue, você vem. Por que não? Não é a idade, é a capacidade técnica, é a capacidade daquelas coisas que são chamadas de soft skills, é resiliência. Olha aqui, porque eles têm 24 hoje. Estão conosco aqui... 2 anos. Olha aí. Então, olha a idade que essa miúda veio para cá. Tudo bem, veio com a família, mas veio. E você que está aí pensando, a minha idade pode ser pequena, pode ser muita, não pense, se capacite e venha, porque dá. Nós sabemos que dá. Temos aqui pessoas mais experientes, não estão aqui na mesa, estão a trabalhar, mas a idade em Portugal nunca foi um tema para os nossos clientes. Já trouxemos pessoas e empregamos pessoas de 58, 60 anos. Verdade? E por que não? Ora bolas. Então, nós estamos andando, respirando, bem nas suas faculdades mentais, bora trabalhar. E tão novos e capacitados como esses dois aqui, ó, 2 prodígios. E eu vejo que muito jovem brasileiro, quase todos os jovens brasileiros têm esse sonho de ir para fora, querem, principalmente na área de TI. E a nossa área de TI no Brasil é uma das poucas áreas que te proporciona. Tu pode muito bem, durante a tua época de faculdade, estar trabalhando. Eu comecei a trabalhar, assim, carteira assinada dentro da área de TI. Eu acho que eu estava no 2º semestre da faculdade. Trabalhava de dia, estava de noite. Exatamente. Quem nunca no Brasil? Exatamente. E eu digo assim, eu não me arrependo de nada. Deixei de ir muito rolê da faculdade por conta disso. Mas aí são as escolhas, né? Com certeza. E não me arrependo nem um pouco disso. Olha onde é que ele está agora. 3 rolês que ele não foi. Tá aí, ó. Exatamente. Tá em Portugal. Agora vai dar rolê em Portugal? Agora eu dou rolê em Portugal. Meu Deus do céu. Que sai na Holanda, olha aí. Vamos lá ver. Exato. E aí, ou seja, tu tem uma oportunidade de começar a tua carreira lá, fazer a tua base, se capacitar tecnicamente. E, cara, o mundo tá muito aberto para isso. O mercado internacional tá consumindo muita mão de obra brasileira. Claro. Então, vale muito a pena você deixar de alguns luxos para se focar no teu estudo e no teu crescimento profissional lá no comecinho da faculdade para depois estar com uma idade super nova. E eu nem diria luxo, tá? Eu diria escolhas. Eu vou abrir mão de algo que é aquela famosa saga da dieta e exercício físico. Tem aqui uma pizza, meu Deus, eu vou devorar essa pizza inteira. Eu tenho que trocar a satisfação imediata para uma satisfação de longo tempo. Sim. Então, eu vou abrir mão dos rolês agora porque eu quero estar na Europa. Então, Exato. é aquela famosa frase, trabalho enquanto eles dormem, eu estudo enquanto eles dormem. Porque estão dormindo porque foram pro rolê, se calhar, estão lá na madrugada e você tá lá até 2 da manhã virando livro lá estudando. Pra quê? Exato. Procurando o futuro. Tem muito rolê muito bom aqui na Europa. Então, assim, vale muito a pena esperar. Olha aí, isso aí. viu? Já tá fazendo. Eu tô fazendo ótima propaganda. Já tá fazendo propaganda, tá vendo? Esse, viu? Uma coisa é um rolê em Passo Fundo, nada contra. Outra coisa é um rolê em Lisboa, falei. Exatamente. Epa, vamos lá ver, o bairro alto sabe de ti, né? Muito bem, Daqui a pouco gente. tá falando das baladas aí. Isso. Spring break. Pronto. Vamos lá ver. Cultura. Vocês os dois são do Sul, eu e o Daniel somos do Rio de Janeiro. Já por si só aqui somos bem diferentes em termos de cultura, pela característica de cada região. Ok. Agora, como é que foi a cultura, o choque ou a percepção quando vocês chegaram Brasil, Portugal? O que vocês estranharam em relação... Cara, no Brasil era assim e aqui é assado. Brasil e Portugal. Daniel. Primeiro, eu acho que os palavrões. Sério? Aqui no Porto o pessoal xinga mais, é isso? Eles xingam mais, mas é engraçado. Porque não é... No Brasil a gente xinga pra ofender. Sim. No Porto, não. No Porto, conversando, é vírgula. Né? Pra mim, eles falam... Eu vi exatamente o meme sobre isso. O cara do Porto falando que os palavrões, assim, eles usam como vírgula e ponto final de frase. Um gajo do banco de dados falou isso pra mim. Fica tranquilo que o baralho a gente usa como vírgula. Tá bom. Então, os palavrões. Por exemplo,
E as pessoas gritam muito na rua, no Porto. Gritam, é? Parece que elas estão brigando aí só, não, só estão conversando É. normal. Amigavelmente. Eu pensava isso é que verdade. nós brasileiros, nós éramos assim... Na favela tava lá, alta, gritando, aquela coisa falando. toda. Ah, fulano! Não, assim, já vi coisas 7h30 da manhã, as pessoas na rua assim, eu falei, ih, vai dar briga. Parei pra olhar assim, estão São conversando. São amigos. Estão só trocando uma ideia. É. Saudável. Ok. Denilson, o que você percebeu, assim, de cultura? Ahn, Que mais te deixou assim, uau, agora eu tô em Portugal. mas Portugal ou Holanda? Tu Não, diz? não. Primeiro é Portugal. Do Brasil, você chegou primeiro aqui. Chegou aqui, Nível cultural. que tu tipo, cara, realmente eu tô em Portugal. É diferente isso aqui. Pensa aí, que a Júlia vai dizer. Eu vou falar uma coisa boa, Aham. que com certeza é segurança. Que. Não, mas aí não é cultura. Tá. Quando a gente fala cultura, assim, vamos lá ver. De repente eu preciso direcionar melhor. É o comportamento das pessoas, o trato delas convosco. No autocarro, na padaria. As diferenças culturais, né? São os costumes. No digamos caso, assim. por exemplo, que eles são muito mais diretos. Ah, por exemplo, ok. Por poderia exemplo. ser isso. Aham. Tá bom, vou falar isso. Tá. Tá, então vamos lá. Ok. Então, acho que a primeira coisa seria como eles são diretos. E aí, por exemplo, tu faz uma pergunta. Um dia eu fui buscar um formulário pra tal assunto. Ah, tem formulário tal? Tem. Isso, ó, E parou só. aqui. E eu, tipo, Verdade. tá. Me dá um. Não, mas tu só me perguntou se eu tenho. Sim, eu tenho. Tu não me pediu o formulário. Então, Isso me mata de raiva, mas ao mesmo tempo Cara, isso é faz louco. todo Isso sentido. é louco, velho. Isso é louco, isso é louco. Então, eles são muito o que tu pergunta, eles vão te responder. Aham. Eles não têm. A gente acha que tá deixando subentendido, mas pra eles não. Não E eu É a achava que era pergunta- grosseiro e não é. Exatamente. Agora E a detalhe gente que tem uma entende. seção escrita assim, formulários, que as pessoas levantarem, né? Os caras perguntam errado, me dá um formulário, né? Vamos ver. É, Então eles são exatamente. diretos, é isso? São diretos. Daniel, melhorou agora a percepção? O que você acha? Não, é exatamente isso que ela falou. Também eu tinha comentado antes Aham. sobre palavrão. Eu vou Denilson. trazer um ponto completamente contrário, gente. E aí, Eu diga. vou trazer eu acho, assim, o que... Já que deram pontos positivos, eu vou fazer a parte negativa. Claro, Cara, força. pra mim, a falta de senso de urgência que me incomoda Rapaz, nem fala. muito. nem A falta fala. de senso de urgência, pra mim, me incomoda tudo. demais. Em tudo. Em tudo. Em Não é nos tudo. projetos técnicos, não, agora, não, tá, na gente? vida, na vida. É tudo. Me incomoda muito. E eu não acho que... pelo menos os portugueses que eu conheci até agora, eles não são diretos comigo. Pelo menos as pessoas com Ok. quem eu trabalho diretamente Olha. não são pessoas diretas e isso me incomoda, sabe? Quando eu te peço assim, eu peço, tá, por que você desenhou o caso de teste dessa forma? Tu tá realmente querendo fazer a validação correta? Porque uma das minhas responsabilidades é tá fazendo essas validações. Porque eu sei que o caso de teste estava errado, eu pedi pra pessoa me explicar pra ver se ela entendia e refazia e reescrevia o teste de uma forma correta. Ela não soube me explicar. E dava muita, como eles dizem, a dar voltas. Eles não Sim. tinham uma coisa... Tá, cara, é só tu me falar, não, eu não entendi, que eu vou te explicar o negócio direito. Ou não... E em todos os lugares eu não sinto essa... direto. Eu não sinto É as a pessoas primeira sendo diretas. pessoa que eu vejo dizer isso. Eu não sei se eu sempre fui criado num meio que, sei lá, é mais direto que o deles, Aham. e aí por ser uma percepção ok, minha, Entendi. de- Se calhar é a percepção do. sabe? Mas eu sinto essa coisa além de eles não serem diretos, essa questão do senso de urgência pra mim incomoda Mas, por demais. exemplo, o que foi um desafio no trabalho pra você culturalmente, Júlia, quando você chegou aqui? Você trocou de projeto, acho que 2 vezes, né? Sim. Primeiro eu trabalhei num projeto que era uma empresa da França, Aham. mas era mais. Eu só tinha contato com os portugueses. Aham. Mas assim, o que eu notei de diferença do Brasil é que é tudo muito. Por exemplo, assim, eu vou trabalhar 8 horas, eu vou trabalhar 8 horas. Uhum. Eu não vou trabalhar horas a mais. Não, deu 6 horas, eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora. Uhum. No Brasil a gente sempre, não, vamos fazer isso aqui pra terminar. Não. Tipo, eu começo às 9, 8 horas eu tô indo embora. Não tem isso de. Vamos ficar. E eu nem sinto que seja errado. Porque acho que no Brasil sim, mas a gente. é um tema diferente. Eu acho que no Brasil a gente, vou ficar, a empresa aqui, vou ajudar e tal. Não, sei o quê. Não, aqui deu 6 horas, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Segunda-feira eu vejo. É o horário, né? Porque olha só, a gente tem aqui alguns portugueses na equipa, né? E tem um episódio desse aqui que a gente gravou com o Thiago Lopes, que é o nosso manager aqui, um dos nossos managers. E aí, no começo, a gente tem as deles, Renata, as deles, as segundas agora são às 10 a primeira, com uma equipe, 10h30 com a outra, né? E aí passou dele aqui uns meses, eu falei, Thiago, quais são os pontos que você acha que a gente poderia melhorar aqui, né, internamente, nos processos? Ele, o primeiro são os horários. Eu, horários? É sim, porque a reunião é 10h30, começa 10h34. Sim.
falei, Thiago, 4 Eu minutos. passei por uma situação São 4 dessa. minutos. Não, Rogério, 10h30, 10h30. Só marcasse 10h34. Lembra, Renato? Eu falei, então, Thiago, você tá certo. Nós, brasileiros, porque para nós, a gente considera, em alguns casos, os primeiros 5 minutos como normais. A gente está chegando, adaptando. A gente conta já, pelo menos o que eu aprendi. Se foi errado, desculpem. 10h30, dá uns 5 minutinhos ali para começar, para o pessoal chegar, sentar. Não. Sim. Mas aqui parece que é meio influência britânica. 10h30, sentado, começando. Sim. E aí eu falei, tá, mas e agora? Não, agora eu já acostumei. Agora já chego aqui 10h35. Pra ver se já começou. Sim. E foi engraçado o tema dos horários. Eles são muito, São. realmente, corretos com isso, né, São. Daniel? O que você ia dizer? Não, eu passei por uma situação dessa, mas no projeto alemão. É? Que eu, no meu primeiro dia, não me falaram se era no Teams ou no Slack. Uhum, Era no Slack, eu não tinha acesso ao Slack. uhum. Aí alguém me mandou faltando 2 minutos. Ó, é no Slack, aqui é o link e você acessa. Conectei no Slack. 10h31. Vem a mensagem. Se não conectou até agora, nem precisa conectar. Em 1 minuto. Assim, Uau! Que primeiro pancada. dia já... Que pancada. Sim. Mas Então, não foi por mal. Pra ele foi a coisa mais natural. Sim. sim, mas você vê que essa cultura do horário, né, da responsabilidade de começar naquele horário. Eu já contei Agora começa as deles 10h28. Pronto, para iniciar certinho, né? Eu já contei vários episódios aqui que já perdi no começo, quando eu vim pra cá, eu perdi autocarro, porque tava assim na paragem. Quando eu pegava autocarro era 7h24. Não vai passar. Passa 7h30. Do Rio de Janeiro, vai passar 15 para as 8 e olha lá, você é doido. Aí eu saía de casa 7h20, porque dava 10 minutinhos ou 8 até a paragem ali, não era muito perto onde eu morava. E aí, cara, primeiros dias, 7h24, tava... Uau, autocarro, eu falei, perdi. O próximo, 7h32. Não vai passar, velho, não vai. Eu tô lá esperando esse miserável, não vai passar. 7h30, não falei que não ia passar. 7h31, eu falei, sabia. 7h32, ele chegou, você virando assim. Falei, rapaz, Sim. pontualidade. Então, isso para mim também foi um choque. Perdi diversos compromissos no começo, assim. E aqui na EVP hoje, como a gente tem esse costume, a gente ainda dá os 5 minutinhos de... Mas pronto, aí cada um como cada qual, mas a cultura do timing, né, dos horários, realmente, acho que quem foi que nunca passou por isso? Sim. Você que nos assiste, que está aqui, perdeu algum horário por conta da falta de assertividade tua? Ou do horário chegar on time e não chegou? Conta aqui nos comentários. O que você acha em relação à cultura Brasil-Portugal? Para você, o que foi mais marcante? Que no Brasil não, mas em Portugal. Por exemplo, Daniel, lá nos projetos que você falou, agora... Portugal, você já teve essa experiência. Uhum. E você que atende os alemães, é a mesma coisa? Você falou agora do 1 minuto, mas é com tudo? Eles são... Assim, outro exemplo, além do horário, por exemplo. Eu acho que eles são muito organizados. É? Assim, os alemães, eles são, na minha opinião, assim, são... Metódicos. Sim, metódicos. Tudo organizadinho. E é muito bom você chegar num projeto e você pergunta onde está o código tal que eu vou encontrar a função tal. Só acessar aqui. No Brasil era assim, cara... Fala com fulano... Tá no servidor, tenta ligar, ó. Ele já saiu da empresa... Olha lá, Renato rindo lá. Renato rindo. É assim mesmo, Renato? Posso nem falar muito que ele vai brigar comigo hoje. Júlia, percebeu o quê, então? Eu acho agora, que... para os alemães, né? Essa questão do horário para eles é mais forte que para os portugueses. Eu, pelo menos, percebi. A organização, nossa... São os alemães, né? São conhecidos justamente... isso que eu ia falar. Eu não esperava, tá? Confesso que achei que era uma coisa... Tipo, um estereótipo do alemão, mas realmente eles são muito organizados. Tudo que tu pergunta, tá em tal link e tal, como baixar tal coisa, como fazer tal... Tudo organizado. E eu percebi uma coisa quando eu fui lá... Não sei se já posso falar sobre isso. Pode, claro que sim. Então, quando eu fui lá, a gente ia almoçar e tinha uma hora de almoço. Eles almoçavam em meia hora e voltavam a trabalhar. Não tem, vamos tomar um cafezinho depois, vamos conversar. E a viagem. Os famosos 1h15, 1h20 de almoço. Sim, que aqui em Portugal eles fazem, no Brasil a gente faz também. Lá não tinha, vamos tomar um café antes de ir embora. Isso não existe. Baixar a cabeça e trabalhar. 6 horas eu vou embora e é isso. Entendeu? Então, eu percebi que eles levam muito a sério, não que os brasileiros e os portugueses não levam, mas eles... É horário, não vou tomar café e é isso. Aí é interessante uma discussão. Será que são eles que levam a sério ou são outras geografias, outros povos que não levam a sério?
Eu acho que é muita questão cultural. Eu não acho que seja errado tu... sair do almoço, eu vou tomar um café com meus colegas, é uma forma de tu conhecer, de tu Socializar, conversar. Exatamente. Porque muitas vezes, agora, não sei se vocês estão trabalhando presencialmente, eu tô trabalhando de casa. Uhum. Então, quando eu vou, eu quero tomar um café com o pessoal, conversar e tal, trocar uma ideia, enfim. Mas também, às vezes, tu pode exceder, né, o tempo ali de 1 hora do almoço, porque tu tá conversando um assunto, esquece da hora quando vai ver, já tem reunião, sabe? Então, Pois, eu acho que talvez, se tivesse um equilíbrio... é. Assim, não dá pra tirar 1h20 de almoço, 1h30 todo dia. É. Vai ter um dia que você precisa conversar com alguém, trocar uma ideia sobre técnica mesmo lá, o deploy ou alguma coisa, ou de repente que espareceu um pouco. Eu acho que deveria ou poderia haver essa abertura, Sim. não é? Agora, não dá pra sempre ali... Né? Eu não acho que os dois lá, não acho que um esteja errado, um esteja certo. Eu acho que é realmente questão de cultura e que a gente falou, acho que o importante é o equilíbrio. Exato. Então, acho que, por exemplo, a gente almoçava meia hora lá na Alemanha, vamos ficar mais essa meia hora tomando café, porque a gente não vai sempre pra lá. E a gente tá sempre conversando com eles pelo Teams. Então, vamos tomar um café, conversar, perguntar da Alemanha, eles perguntam de Portugal, perguntam do Brasil. Ih, que legal. Mas até pra isso eles são organizados. Sim. Quando eu fui lá, a gente almoçava assim 15 minutos e voltava a trabalhar. Peraí. Vamos só parar para quem não assistiu outro episódio que você participou. Você foi lá fazer o que na Alemanha? Foi de passagem? Foi brincar? Era aniversário? Não, eu fui lá para poder fazer a apresentação do projeto que a gente tinha feito. O planejamento era que a gente fosse só no ano que vem, mas como a gente conseguiu acelerar o projeto, entregar antes, a gente foi lá fazer a apresentação. Aí foram apresentar lá, na sede do cliente. Uau! Sim. E antes de sair daqui, a gente já tinha organização, até para festejar a gente tinha organização já. Porque o nosso almoço... Não, é sério. A gente tinha assim... Horário marcado no reunião, era né? assim, vocês vão chegar no aeroporto às 3 da tarde, vão para o hotel, façam um check-in. No dia seguinte, às 8, na sede da empresa. Tá bom. Aí, no final do dia, veio outro e-mail. Amanhã vocês vão preparar os carros onde vocês vão colocar a feature para apresentar para o cliente. E o horário é esse. Aconteceu uma coisa, depois eu vou mencionar, que assim, saiu completamente da organização, que todo mundo estranhou. E no dia seguinte, no terceiro dia, a gente ia para a sede da empresa, da empresa da funcionalidade, que era em Stuttgart. E assim, nós vamos sair às 7. Não é 7, estava escrito no e-mail. Não é 7h01, nós vamos sair às 7. Meu Deus. Vamos chegar lá tal hora. Até a hora para chegar tinha. Se acontecesse um pneu estourado, qualquer coisa... tinha tudo organizado. A volta, horário de almoço, tempo para o happy hour lá com o cliente. E aí tava no último dia, às 7, a gente vai se encontrar no tal restaurante. 100 horas para acabar. O primeiro restaurante é em tal lugar. Lá a gente decide o que a gente faz, mas temos uma janela até às 4 da manhã. Sendo que às 8 da manhã tinha que trabalhar de novo na sexta-feira. Eles falaram assim, já está tudo organizado, é só se preparar. Foi assim. Mas o que aconteceu quando a gente estava preparando a feature no carro, que a gente teve um probleminha lá que tem umas especificações para você poder sair com o carro na rua e o carro estava mais atualizado do que deveria. Coisas que ainda não tinham sido homologadas. E aí tinha que refazer todo o processo. Eita. Só que dependia do responsável pela garagem. Surpreendentemente, ele falou, eu fico até as 8 com vocês. Mas se der 8 da noite e não tiver feito, eu vou embora. Amanhã de manhã eu chego aqui, ajeito para vocês, 7 horas o carro tá pronto. Deu 8 horas, não terminou. Foi embora. Quando a gente chegou lá, 5 para as 7, na sede da empresa, o carro estava estacionado, pronto. E um dos carros deu problema, ele não conseguiu fazer a tempo. Poderia ter esperado. Se fosse no Brasil, teria esperado. Meia horinha. Meia horinha aí, eu espero, tranquilo. Aí falaram assim, não, esse carro fica para trás, vamos embora. Aí botou mais pessoas, dividiu a organização, já ficaram bem aborrecidos de ter que dividir, tipo, vocês quebraram a organização. A gente saiu no horário. Sim. Tudo bonitinho, como foi planejado. Menos um carro que não ia fazer falta. Era só versões diferentes. Carros diferentes, modelos diferentes. Mas eles saíram, assim, extremamente aborrecidos. Caramba, como é que é cultura, né, cara?
Senso de urgência. Rapaz. E Júlia, são e aí? extremamente profissionais. São, Isso é isso muito é verdade. Aí quando eu fui pra lá, trabalho também, a gente ficou 4 dias e todos os dias tinham a marcação pra ir jantar depois do trabalho. E tinha horário pra iniciar e horário pra terminar. Aham. E na sexta-feira a gente... Não, na quinta-feira a gente foi num laser tag e até isso tinha horário. Tava tudo organizado. Tipo, eles não deixaram a gente ir sozinho nem um minuto. Todos os dias a gente saía pra jantar ou fazer alguma coisa com eles. Então, isso foi uma coisa que eu percebi. Nossa, eles realmente são muito organizados. Caramba, que legal. Porque se fosse no Brasil... depois, no horário do meio-dia, a gente vê onde é que a gente vai, né? Ah, A gente na hora que- decide, na igual hora, todo na hora. mundo dá opinião e tal. E não, lá já tava organizado há muito tempo o que a gente ia fazer. E é verdade que eles são mais frios, assim, mais secos, que toda a gente fala? Olha, eu não achei, tá? Mano. Eu tive uma impressão muito diferente, porque eu fui também com essa impressão. Quando eu fui, o meu voo acabou não conseguindo parar em Frankfurt, e a gente foi pra Colônia, e depois tivemos que voltar. E, nossa, assim, eu tive que pegar o comboio, né, o trem, sozinha, enfim. E todo mundo mandando mensagem, perguntando, tá tudo bem, tudo certo. Ajudando, e o pessoal muito simpático. Tanto na Alemanha quanto os meus colegas. Não achei que eles são frios, achei eles, nossa, super Ou simpáticos. será que nós brasileiros, desculpa te cortar, falamos isso porque eles são mais certos com o horário? Se é 8, é 8, não é 8h15, irmão. Eu Não é acho que 8h05, fica Rogério. Pode essa ser. impressão. Acho que fica essa impressão. Será porque, que é assim, isso? eles são organizados. Tá. É Demais, diferente. né? Agora, na hora de Socializar. conversar, socializar, eles são... Eu tinha mencionado isso antes. Eles são, assim, super simpáticos e sabem curtir. Sim. Na hora agendada, eles sabem curtir. Não, assim... Sim. Eu vi uma pessoa que apareceu por meses do outro lado. De terno, toda Aham. arrumada. Eu vi essa pessoa... T-shirt 2 lá, e pouca de da boné, manhã, boné pra trás, curtindo doidaço, assim. Sim. Red Bull, E, tipo, tequila, não, vodka, Não, né? querendo Lá, empurrar um drink de lavanda, troço ruim. A gente fica lá, a gente vai embora ou fica aqui? Porque, pô, ele é o gerente, Sim, né? tem- É o que a gente faz. Aí bebe. 3 Sim. horas da manhã, monta numa bicicleta e vai embora. Eita, com aquele frio, meu No dia Deus. seguinte, 8 da manhã, tá lá. Hey, guys! Meu Deus. Que isso? E você que nos assiste, já teve alguma experiência com alguma empresa alemã? Já prestou serviço para alguma empresa alemã? Você achou eles mais frios, no horário, fora de hora? Qual que foi a tua experiência com o pessoal de fora? Põe aqui nos comentários pra gente saber. Porque, olha, os dois aqui tiveram boas experiências, graças a Deus, não é? Porque na Holanda, como é que funciona, Denilson? E aí? É mais ou menos a mesma coisa? Qual que foi a tua percepção? O primeiro choque cultural que você percebeu? Ih, rapaz, é diferente aqui. Então, eu não cheguei a ter choque por... Eu acho que isso até pegando a... Eu não chego a ver tanto assim choque a nível de cultura Aham. entre países. Eu vejo a nível de escopo de projeto. Todos os projetos em que eu trabalhei lá no Brasil, seja para empresas nacionais ou internacionais que tinham um escopo de negócio voltados, por exemplo, para e-commerce, eu sentia que o ambiente era um pouco mais leve e um pouco mais flexível. Aham. Essa questão de horários e tudo Aham. mais, horário da daily. E eu, particularmente, sempre fui uma pessoa que se a daily é às 10, é às 10. Geral, não tem essa coisa de... tem às 10, eu chego em 5 minutos, 10h05 a gente começa. Não, eu sempre chegava 5 minutos antes. Olha. Eu não sei, eu Certíssimo. me incomodava com isso. Eu me Certíssimo, você tá corretíssimo. Só que por um lado não é bom, porque daí, tipo, toda a galera que tá ali junto contigo, tipo, cara, chega às 10 e até às 10h05 a gente começa. Uhum. Isso era ruim, me incomodava porque eu não tava ajustado com eles. o pessoal. E aí, quando eu fui trabalhar em escopos de negócio voltados a mercado financeiro, aí eu via que a galera era muito mais Pontual. muito mais pontual, muito mais rígida com essa questão tanto de organização de horário, agendas, tudo. E ali na Holanda também eu tive essa questão. Cara, a nossa daily, ela começa às 8 da manhã, a gente tem que, tipo, o nosso Scrum Master ele nos pede, cara, isso foi um conselho que ele deu assim para as pessoas que eram de outros países e trabalhavam ali. Para os holandeses, ele não falava isso porque ele sabia que eles já iam tá nessa. Xenofobia, isso. Mas enfim. E aí ele sempre falava: olha, pessoal, meu conselho é acordem no mínimo às 7h30 para vocês fazerem suas atividades e vocês, com no mínimo 10 minutos de antecedência, vocês abrirem um laptop de vocês
prepararem o que vocês vão falar na dele e tudo mais. Aí, obviamente, eu sempre preparo um roteiro no dia anterior, daí amanhã, no outro dia, só chego lá e falo. Mas eles são muito criteriosos também com questão de horário, documentação. Isso pra mim é maravilhoso nesse sentido também. Cara, é muito confortável tu chegar num projeto e tá tudo organizadinho. Você ter as metodologias certas para seguir, você seguir a metodologia deles, isso é maravilhoso. Tu chegar num projeto e ter aquela vibe assim, ok, vai ser mais tranquila, vai ser mais flexível, só que daí quando as coisas realmente têm que ser feitas, cadê? Sabe? Então por isso que eu defendo muito a questão da inflexibilidade no trabalho, muito. Porque é assim que tu faz as coisas funcionarem. Eu acho que nesse caso não é inflexibilidade, mas acho que as coisas têm que ter ordem, né? Exato, ordem. Correto, isso eu acabo assimilando com a questão da inflexibilidade, porque assim, cara, esse horário é tal, não vai ter flexibilidade nesse horário, porque a gente precisa ser inflexível para manter a ordem, sabe? E vocês se sentem que com isso vocês rendem mais? Sim. Ou não, ou mais ou menos, ou depende da época, ou sempre isso, Rogério. Isso, cara, eu percebi que em relação ao Brasil, com essa metodologia, com essa cultura alemã, holandesa, ou até portuguesa, eu consigo render mais. Eu sinto que também consigo render totalmente. Sim. É unânime? Em todos os níveis, até porque você pegar um código bem escrito, por exemplo, você gasta menos tempo analisando. Exato. Você pega uma documentação bem escrita, você olhou lá, ok, é isso. E acho que quando tu troca de empresa, que tu tá lá naquele processo de tentar aprender o processo da empresa, quando tá tudo definido, Muito mais fácil. é muito mais fácil. Porque tu sabe exatamente onde vai estar, sei lá, tal caso de teste, como é que vai estar escrito, tem um padrão. Se não tá certo, fala com fulano, que fulano vai ajeitar. Então, é muito mais fácil tu fazer o onboarding na empresa, porque tá tudo pronto, tá tudo escrito, tem regras. Não é tipo, cada um faz como quiser, e aí eu vou lá e vou ter que descobrir o meu jeito de fazer. Então, realmente isso... Essa coisa é muito boa. Eu acho que o que eu posso ter sentido de choque foi quando... O clima lá, o tempo. A questão... Não. Eu digo assim, nessa questão ali que eles falaram sobre a receptividade das pessoas, que os escandinavos têm essa cultura de... essa fama de serem extremamente frios, extremamente... E eu tive essa percepção totalmente contrária. Só que o que aconteceu? Por exemplo, o meu Scrum Master, ele é um cara que ele é muito sênior. Só que ele é muito... Na maneira que ele vai te fazer crescer, ele é muito incisivo. E teve um ponto que eu cheguei assim, esse cara me odeia. Ele não gosta de mim, ele vai tornar minha vida aqui um inferno. Isso no meu primeiro projeto E alemão. aí... Só que, cara... Ok, ele no projeto, ele realmente me massacrou no começo, que eu pensei, teve um dia ali que eu saí do projeto, teve um dia que até eu cheguei a conversar com a Natália, de tipo assim, eu vou pedir pra sair, porque esse cara... E... Depois, teve alguns dias que a gente se viu pessoalmente fazer dias de escritório. Saindo no final do dia, ele veio conversar comigo sobre a questão pessoal da vida. E, cara, ele me acolheu de uma maneira assim que eu fiquei... Tipo, ele assim, tu precisa de alguma ajuda pra alguma coisa, tua adaptação tá indo bem, papapá. Ele foi uma outra pessoa comigo. Uma outra pessoa. Olha que interessante, porque isso é algo... agora vocês falando bem, tá muito claro pra mim que é na Europa... No Brasil, é muito difícil... Vamos lá ver. Eu nunca vi... Eles sabem separar as coisas. Exato. O brasileiro não sabe separar. Eu falo por mim, por muita gente que eu conheço, que não consegue separar Sim. o pessoal do profissional. Então, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei com portugueses. Cara, foi uma sensação horrível. Porque eu vi chefe discutindo com o subordinado. Discutindo que parecia que eu falei, rapaz... Cheguei a me afastar, falei, vai dar um problema ali, igual você quando viu na rua, 7h30 da manhã, falei, cara, vai dar problema? Sim. Alguém vai ser no braço. Vai, não, isso vai dar merda, não vai dar bom. E eu fiquei, cara, eu fiquei olhando, falei, rapaz, no banheiro eu voltei, negócio inflamado, cara, eu falei, meu Deus do céu. Então faça isso, acabou, depois foi apaziguando, enfim, ia fazer, não sei o que lá. E algumas questões subordinado não disse que não ia fazer, não fez e brigou e ficou tudo por aquilo mesmo. Outras questões o chefe não conseguiu que ele fizesse, beleza. E discutindo na sala com mais pessoas dentro. Acabou, passou ali, acho que isso era de manhã, 10h30, 10h40. Quando eu 12h30, bora almoçar? Exatamente. Eu falei, ué, mas... Sabe aquela olhadinha assim, tipo, com ele? Para almoçar. Saíram conversando para almoçar, Sim. fumando. Se fosse no Brasil, ia cada um por um lado e eu Fumando, ia ter que botar cara, pilha eu falei, claro. Exatamente. O que tá acontecendo aqui, gente? Aí minha cabeça travou. Eu fiquei assim, tipo... Cara, não, exato. E ele, tanto assim. que... E olha o E nível. na sexta-feira, ia tomar copo, ia beber. Eu falei, cara, isso é muito bom, velho. Exato. Isso é muito bom, porque separa as coisas. Não leva a peito. Porque Sim. aqui
O brasileiro tem muito Independente. mimimi. Se o chefe tá Que é muito errado, bonzinho, você pode chegar assim, e falar e ele vai falar. Não. E eles são. E às vezes, quando. E isso foi uma coisa que ele conversou comigo. Ele disse, cara, se eu pego no teu pé no trabalho, é porque eu realmente quero que tu cresça. Só que ele é um cara, tipo, tão sênior, ele já passou por tanta coisa na vida dele que ele falou. Que na percepção dele, assim, ele aprendeu, digamos, na dor. E ele. É assim que ele disse: se eu pego no teu pé, é porque eu realmente quero te ver evoluir. Então, mas esse é a definição de coach raiz. Nesses coach psicólogos aí, é o coach raiz, de técnico. Que hoje coach virou, né? Um meme. É essa coisa. Mas o coach original, os treinadores de futebol, os treinadores de alta performance, é isso aí. Pergunta para os jogadores, para o Neymar, qual que é o técnico que ele mais odiou e mais amou ao mesmo tempo. Porque são os técnicos que conseguem extrair o melhor de você. E se quando você espreme uma laranja, você vai poder sair gritaria. Mas o sumo vai sair. Sim. Entende? Então, quando- essa pegada que eu acho que falta muito em muitas pessoas entender isso, o processo. Falta aí. Teve um dia uma reunião que eu tava discutindo um processo com ele, e era um processo que a gente vinha discutindo há tempos. E discutindo, teve um momento que, tipo assim, ele também já tava... Porra, eu tava ficando mal com aquilo, da maneira que ele tava me tratando. Teve uma hora que eu cheguei a ser até mal educado com ele. Sabe? Respondi na mesma patada seca. E ele assim, pronto, beleza, era isso que eu queria ouvir. Ponto. E tipo, eu assim, cara, tu tá me testando. E é assim, tanto que... Cara, ele foi uma pessoa que... Ele veio pra mim, eu pensei, esse cara não gosta, ok. Ele foi ali depois, a nível pessoal... Me acolheu muito bem. Você viu que não tinha nada pessoal na parada. Não, ele chegou assim, ó. Se eu sei que, porra, tu saiu de casa. Ai, falei, desculpa. Não, vai. Tu saiu de casa, tu se mudou de país, tu não tá com a tua família aqui. Isso eu entendo. Ele ele tem 68. Tipo, é um cara que ele tá trabalhando por amor. Ele trabalha por amor. E ele me falou, se tu tiver precisando até de dinheiro, se tu quiser emprestado, eu te empresto. Eu falei, como assim? Nada. E eu falei, não, obrigado, se eu precisar de alguma coisa, sabe? Então, realmente, é aquela coisa de saber separar. Tanto que, no começo do ano, ele falou, olha, o antigo líder de testes da nossa equipe foi promovido para a área de negócio. E ele falou, olha, de todos os QAs que tem no time, eu queria te convidar a assumir a parte de teste. Tu quer? Eu falei, não sabia não imaginei que ele iria me convidar. Eu achei que que profissionalmente ele me via como uma pessoa inferior. Deu tanta pancada, agora vai mexer. Não é possível. Ele estava te moldando na cabeça dele, já via lá na frente. Exato. Eu acho que por isso que a gente não desenvolve no Brasil, porque é muito tapinha nas costas. Rapaz, é muito tudo bem. É muito tapinha nas costas e de repente vou ter que te demitir. Exato. Porque é aquela coisa assim, eu até vejo que tu até consegue evoluir no Brasil, só que assim, ó, no que aqui, trabalhando com essas pessoas, dessa maneira, nessas metodologias um pouco mais rígidas, assim, cara, em 2, 3 anos tu consegue uma maturidade absurda que no Brasil tu ia levar 7, 8 anos pra adquirir aquele... Comparado ao que eu trabalhei no Brasil e aqui, em 3 anos trabalhando aqui, é o que ele tá falando, realmente. A evolução... Você vê porque a importância você pega da cultura. A robustez, a carga que vem. Exato. Você vê a importância de estar inserido numa cultura diferente. Olha como é... Claro, vamos lá ver. Vocês entenderam o processo. Sim. Não vou colocar aqui questão e tema dos mimimi, que não entende e volta falando mal da Holanda, do Brasil, de Portugal e tá tudo bem para eles, tá certo. Só que na carreira ele pode não crescer na velocidade que vocês estão crescendo. Sim. Exato. Porque não entenderam onde estão inseridos. Não entenderam a cultura. Ou, mais importante, não entenderam o processo. Não entenderam o processo. Que vai apertar a laranja. Se a laranja pudesse, ela gritaria, poxa! Mas o sumo vai sair. Sim. O sumo saiu. Assumiu uma área de QA com 24 anos, num cliente holandês. Tudo bem, pode não ser ainda uma área tão gigante. Mas, cara, agora me diz, lá naquele dia, no Passo Fundo, quando você viu essa miúda, tu imaginaria que fosse assim? Humildemente. Humildemente. Não, quando eu prospectei a questão de vir pra cá... Figura. Quando eu fiz a projeção, a prospecção pra vir pra Portugal, eu imaginei, poxa, eu tô indo pra lá pra galgar uma carreira. Claro. Eu quero saber o objetivo sei o objetivo que quero chegar. Quando eu tava no Brasil, eu tava num trabalho, num projeto muito bem estabilizado, tava com uma vida muito bacana, tava muito... eu digo, quando eu vim pra cá, eu sabia que eu ia estar, quem sabe, numa condição de vida um pouco menor, mas porque eu iria estar galgando um objetivo maior. E dito e feito, eu achei que, por exemplo, eu ia ter levado
4 anos pra chegar na posição que eu tô agora. Tipo, digamos, no entendimento de projeto, a nível de projeto, de confiança com o cliente, sabe? Porque, cara, a gente sabe que às vezes leva tempo pra tu Sim. conseguir a confiança de um cliente. Pro cara chegar e te dizer, olha, quero te dar mais responsabilidade. E ali eu vi que eles vão eles realmente, se eles estão realmente pegando no teu pé, é porque estão te moldando para algo maior. E eles querem que tu não esteja ali. com você pra você ir embora pro Brasil. Isso é só questão de mentalidade. Que legal. Sabe? Parabéns, Nilson. Você com 24 anos, quase 25, já tem essa mentalidade, tá passando pelo processo. Não Parabéns, é fácil. Júlia. Não é fácil. E a é gente chora às vezes, mas não. Mas aí tem a Natália pra ajudar, olha. Exatamente. Natália, vamos tomar um café. Vamos, Denilson, vamos. E é isso que a EVP tem para você, que procura uma carreira internacional. Temos vaga, temos oportunidades, temos aqui todo o cuidado e o approach para cuidar de você que almeja uma carreira como a desses senhores que estão aqui. Júlia, então você não veio direto para um cliente de Alemanha. Não. Qual que é a principal diferença que você percebeu no projeto que você estava, que não era pequeno, era do retalho, era lá pancada, para esse atual? Eu acho que, com certeza, a organização foi uma das coisas que eu me sentia muito cansada no final do dia, porque a gente não tinha uma organização, não tinha um processo definido, e todo dia era tipo, precisa definir um processo. É aquela sensação. Trabalhei, mas, cara, o que eu fiz aqui? E não fiz nada. Não fiz Exatamente. A gente falava, precisa de uma definição. Eu sentia que a área de testes não era tão apreciada. Era tipo, se der tempo. Então, e é o que eu faço. Então, se é o que eu faço, eu não tô conseguindo fazer, daí tu já fica como profissional, será que sou eu? Será que sou eu, né? A pergunta, né? Será que eu tenho que estudar? E hoje, assim, ali na empresa, o processo de teste é definido. A gente chega a brigar, entre aspas, com os desenvolvedores. Porque não, a gente vai fazer assim, vai demorar X tempo e vai ser assim que vai ser feito. Que legal. Não tem o que mudar, entendeu? Então, essa pra mim foi a organização do processo. Que legal. E na parte de teste, eu acho que ela é mais... Agora isso tá mudando, mas é sempre deixada mais de lado, né? Então, ver que a empresa acha tão importante que a gente tem uma parte só de testes. Eu tenho um chefe dos testes. Olha só. Então, a gente tem a nossa reunião de testers toda sexta para discutir X temas. Alguém tá com uma dificuldade, uma coisa assim. Então, o processo, com certeza, é a organização de um processo. Que legal. Daniel, o mais, assim, que você pode destacar, estava num projeto público, português, e agora está num projeto alemão. O que você destacaria assim de mais? Uau, isso aqui para mim foi a cereja do bolo. Nada vai para produção sem estar bem testado. Ok, organização. A valorização que a galera dá pra área de qualidade, né? Isso é uma coisa muito boa. E foi o que aconteceu. Eu trabalhei no projeto público e era assim: rodou em desenvolvimento, rodou servidor QA, toda a produção. Aconteceu uma situação do servidor de produção ser atualizado e ninguém fala nada. Sim. E aí tinha teste QA de um jeito, produção de outro. Falei, opa, o que houve? Aconteceu alguma coisa aí. A culpa é dos testes. Então, também. Tem algum estagiário novo lá nos testes. Mudaram. Não, aí o problema, a culpa é do desenvolvedor, ou então... E lá a gente não tinha o teste, não tinha essa fase. A gente que fazia a parte de qualidade. Testes unitários nem pensava. Sem formação de qualidade, a gente fazia qualidade. Mas tudo bem. E nesse... Eu já estou no segundo projeto alemão. No primeiro projeto alemão, aconteceu mais ou menos o que aconteceu com ele, de ser muito puxado, porque foi onde aconteceu a situação do... Como assim você nunca trabalhou com teste unitário? Mas, claro, vocês agora estão pegando um período bom no Brasil de fazer os processos certos. Tipo, a minha fase, uns 10 anos, um pouco antes de vocês, era assim, faz e outro resolve ir. Isso, para mim, pesou um pouco no início, mas foi muito bom, porque eu tive que aprender a fazer testes unitários. Em um mês eu já estava dominando aquilo, porque ele me amassou tanto, falou tanta coisa, que eu falei assim, eu vou ser o melhor nisso aqui. Eu acho que eu falei até pra Natália, eu vou convencer esse cara que eu vou ser o melhor nessa porcaria aqui. Ele vai ver. Peguei com o Unity 5. Nossa! Fiz lá tudo, fazia os testes, mostrava pra ele. E assim, eu fazia umas mini dailies só com ele, pra explicar sobre isso. E assim, pra mim foi muito bom esse ponto da organização também. Acho que o ponto que eu mais destaco é a organização, porque com a organização se trabalha melhor. E com testes ali eu aprendi realmente... Eu vi que eu tinha vícios de carreira antes. E ele falou, opa,
Eu tenho que dar um passo atrás e aprender que teste é muito mais importante em várias situações. Não tô querendo... Só porque tá 2 contra 1 aqui, eu não tô querendo me defender, não. Mas vai dizer que isso não te traz um outro... Porque tem aquela coisa, vai ter dev, que vai chegar até uma parte da carreira que não vai se sentir à vontade com o QA. Ele tá testando. Ele vai achar... Cara, quando tu quebra esse mindset e tu vira amigo do QA, é a melhor coisa que tu pode fazer. Tu mas sabe o que aconteceu? E você que é dev, é amigo ou inimigo do QA? Põe aqui. Eles estão lá pra ficar picando você, enchendo o saco? Ou tá ali pra melhoria do processo? Geralmente escreve aqui nos comentários. Porque temos aqui, 2 QAs e um dev. Você tá vendo aqui, não é? Mas isso pra mim dos testes foi tão bom que hoje... Foi o quê? Foi bom, muito bom. Olha aí. Não, por quê? Agora eles vão me aplaudir. Justifica a sua resposta. Porque eu aprendi a fazer testes unitários. Hoje eu estou trabalhando num projeto também alemão, com C++, só que eu crio testes com GTest e eu sou um dos responsáveis pelo teste. Eu escrevo os testes que evolução, e eu defino os testes. Então, aquilo que eu passei... Mais um ano ele vira teste, vamos ver. Não sei. Paga mais? Mas aí, isso me ajudou e hoje em dia eu aprecio muito mais. Sim. Porque dá para pegar muita coisa. Porque eu justificando agora, o meu background, a maioria foi de trabalhar corrigindo bug. Sim. Analisando código e corrigindo bug. Assim, cara, muita coisa que se poderia resolver fazendo teste. Um mini testezinho unitário ali que tu faz no começo, cara, minimiza o trabalho. Sim, hoje em dia, vendo aquilo, eu falo, cara, realmente isso é muito importante. Se tivessem há 10, 15 anos atrás feito isso no Brasil... Muitos problemas que a gente tem lá em produção estão muito melhor. Não, que legal. E o programador brasileiro, eu acho que tem muito potencial, é muito bom. Nos Estados Unidos, no período que eu morei lá, elogiaram muito, falaram, os brasileiros são os melhores nessa área de desenvolvimento e teste. Só que é uma cultura que não existia antes e está sendo mudada. Não, com certeza. Gente, que legal. Olha, assim, papo muito bom. Você que não deu like nesse vídeo, dá o like aí, põe aqui no comentário se você gostou ou não. Se você é do Rio Grande do Sul, aqui os seus conterrâneos estão aqui. Mas se você é brasileiro, estamos aqui também. Dá o like nesse vídeo. Se você é do Rio de Janeiro, de Campo Grande, aqui, Campo Grande. Lá de Cosmos, inclusive. Olha, dá aqui o like nesse vídeo. Põe aqui se você está gostando, se você não gostou, e põe o porquê para a gente criar aqui, como eu sempre digo, uma rede do bem, para que você possa, né, trilhar esse caminho de fazer a sua carreira também internacional. E a EVP está aqui para te ajudar. E se você, de repente, chegou agora nesse vídeo, nunca ouviu falar da EVP, quem que é a Natália que eles falam aqui? A Natália é a nossa People and Culture Manager, que cuida de todos os nossos consultores com a equipe dela. Ela cuida, ela liga, ela pega na mão. Ela é o nosso oásis. Pega na mão. Ela pega na mão. Ela é o nosso quê? Oásis. Ora, tá vendo? Então, a equipe dela é toda uma estrutura para cuidar de você que vem para cá. Você nunca vai ficar jogado, né, de qualquer maneira lá no canto, na sua casa ou no seu projeto. Nós cuidamos de todo o processo com você. Por quê? É para você vencer em Portugal. Você e a sua família. E vencer não é só um projeto financeiro legal e um bom projeto tecnológico, mas vencer tem a ver com áreas transversais. E aí vai do pessoal ao profissional, vai do pessoal, família, até o seu pet. Inclusive, nós também ajudamos aí a ele ficar bem, para que você fique bem e consiga desenvolver todo o seu potencial aqui em Portugal. Dado o recado, muito bem, idioma. Mais uma vez, parece que episódio sim, episódio não, fica quicando essa bolinha do idioma. Me digam uma coisa, bem óbvio, mas para ficar claro. Você se relaciona com o cliente holandês em português ou em inglês? Em inglês. Você se relaciona com o cliente alemão em português ou em inglês? Inglês. Você se relaciona com o seu cliente alemão em inglês ou português? Inglês. Viu? E aí, vamos lá ver. 24 anos, 34 Para anos. que você não pode ficar falando idade. Eu não revelei a minha ainda? Ó, então... Ele ainda não falou. Olha, fica até o final que ele vai revelar. Fica aí que eu vou te dizer. Vou te dizer. E aí, olha a importância do inglês. Eu lembro que o Denilson, quando participou a primeira vez, eu tive o feedback do cliente dele. Um dos motivos que ele não avançou foi o inglês. Mas ele é um bom brasileiro, não desiste nunca, estudou, deixou de dar 3 rolês, estudou e passou nos processos para um cliente de fora. Ou seja, dá ou não dá? É claro que dá.
E olha a importância do idioma. E digo mais, não só o inglês, eu canso de falar, só o inglês já não é tão suficiente assim se você quer ir voar mais alto ainda. Porque imagina, você está na Europa e aqui Portugal fala português, Espanha fala espanhol, França francês e por aí vai. Só que se você tiver mais do que o inglês, eu já tive pedidos aqui de candidatos. Ah, Rogério, tem que ter inglês C1, mas alemão C1 também. Francês B2 pelo menos. Por quê? Porque são empresas de fora que estão aqui à procura de profissionais para trabalhar nos projetos deles. Eles não gostam de falar inglês. Eles querem falar o idioma deles. Minimamente o inglês perfect. E olha aqui o exemplo. E aí, dentro do tema do idioma, Júlia, como é que foi a primeira vez falar o inglês lá do Brasil para passar no processo ainda com a empresa de Portugal aqui? Sim. A minha primeira entrevista com a própria VP, já falei inglês, né? Me perguntaram se eu falava, fizeram algumas perguntas. E eu confesso que, assim, a primeira empresa a gente não usava tanto inglês, porque eu lidava muito com os portugueses. Mas quando eu fui pra empresa da Alemanha, realmente eu me assustei, assim, porque eu disse, nossa, é 24 horas em inglês, porque eu tenho colegas alemães, colegas que são portugueses, que a gente conversa em inglês, e colegas da Índia, que só falam inglês também. Então, realmente, é tipo 8 horas do dia falando inglês. Meu chefe é alemão, então eu preciso falar com ele em inglês. E você teve a sensação, assim, cara, eu achava que eu sabia inglês, tive que melhorar, porque no dia a dia... Sim, com certeza. Eu achava que eu sabia, mas eu acho que a gente sabe muito ali do dia a dia, o casual, né? Mas aí tu precisa aprender umas palavras mais técnicas, termos mais técnicos, ou ser mais informal, porque a gente tá lidando com... E aí o inglês tem que mudar. Exatamente, o inglês tem que mudar. Então, acho que assim, ó, o meu inglês melhorou, tipo, 90%. Uau! Porque eu falo todos os dias. Então, é a prática, né? É a prática, com certeza. É como andar de bicicleta. Você com vai certeza. praticando, Hoje eu me sinto super segura se eu precisar falar, porque eu pratiquei. E realmente, não tem nada melhor do que tu precisar falar. Então, se eu chamasse aqui 2 pessoas, clientes nossos, ingleses de fora, e fizéssemos um podcast em inglês... Sim. Ok. Daniel Lopes, como é que foi para você? Cliente nacional, público, depois esse cliente de fora. Você tinha o inglês lá dos Estados Unidos, que você trabalhou lá, tinha o inglês ali, se sentia confortável. Mas aí, todo dia na Alemanha... E digo mais, como é que foi apresentar? Porque assim, eu tenho alguma qualidade ou uma virtude. Se eu dominar o assunto, tenho que dominar. Cara, para mim pode ter 15 ou 500. É o nervoso do momento, que é muito bom. Mas medo, não fico com isso. Agora, isso é um tesão que dá para atividade. Cara, bora lá, vou arrasar. Isso é bom demais. Mas em inglês, Daniel Lopes. E aí, como é que foi? O nervosismo é o mesmo. Mas é aquilo que você acabou de falar. Quando você domina o tema. Eu já vou falar de uma coisa que eu acabei de fazer. Acabei de codar isso aqui. Eu vou saber falar. E como eu já falava antes, era só adquirir confiança pra falar. Treinou antes em E casa? assim, Treinou? Não treinei, mas eu ficava lendo o que mentalmente, fez um mapinha mental, né? Ter uma ideia, assim, teve coisas que eu esqueci de falar na hora que, assim, não eram tão importantes, mas era pra tentar envolver de alguma forma, de fazer aquilo ficar interessante. Legal. Igual o Steve Jobs. Tipo, que isso, hein, rapaz? Tem mais uma coisa. Tem mais uma coisa. Se inspirou, né? Não, a gente brincou sobre isso, inclusive, porque a gente meio que acordou de fazer isso. No final, tem mais uma coisa. Que era uma feature que eles não tinham pedido. Ou seja, entregaram mais do que esperavam. Eles tiveram uma ideia. Vamos fazer, vamos tentar. Aí fizemos, quando a gente mostrou, eles ficaram assim. Uau! E assim, confiança. Você tá vendo a pessoa te entendendo. Sim. E a pessoa fazendo assim, olhando o que você tá apresentando. Tipo, aí a pessoa, pela cara dele, ele tá entendendo. Então agora eu vou mandar pra dentro. Você começa meio assim e o cara, você vê que prendeu a atenção. Opa. Daí dá mais. Deixa comigo. Os caras estão me entendendo. Os caras estão me entendendo. Não é alemão, mas estão me entendendo. Sim. Então, para mim, construindo essa confiança para falar, mas o que ela falou também é importante. Numa dessas cenas do teste unitário, o Tech Lead me fez uma pergunta e ele usou um termo em inglês que eu nunca tinha escutado. Falei, opa, peraí. Tudo bem, a gente usa inglês técnico no desenvolvimento,
mas isso aqui eu nunca ouvi, não. E aí eu perguntei a ele, não, isso aqui... Aí ficou mais claro para mim o que ele queria dizer. Uhum. Falei, pô, isso aqui é o sistema lá em cascata, desenvolvimento em cascata, tal, beleza. Só usou um outro termo que eu não conhecia. E aí foi uma cena que eu já conversei antes, que é sobre você aperfeiçoar um pouquinho o lado técnico, o foi inglês que ela técnico. falou, Exatamente, porque é aquilo, eu vivi 3 anos e meio fora. Uhum. Mas você pega o inglês nativo, você tá ali trocando ideia. É a mesma coisa que eu tá lá no Rio de Janeiro, meu linguajar do Rio de Janeiro, você vai se acostumando com aquela forma de falar. Aí tem a ver com... Vamos lá ver. O atendente da rede de fast food, ele fala inglês, às vezes espanhol e francês, 4 idiomas. Mas não é polido. É o idioma para aquilo. Exato. Então o que está dizendo não é tão técnico. Seria bom que você tá dizendo ter o inglês, mas Isso. procurar O que está aperfeiçoar o dizendo inglês técnico. meu inglês era comunicação, mas para eu apresentar isso aqui, eu não tenho tanto idioma, porque tanto vocabulário. Uma ainda. coisa que eu via muitas pessoas falarem era assim, aprende o inglês que assim, se comunicar minimamente, se te entenderem tá bom. Na nossa área não é só isso. Não. Mas Não é nesse só caso, você poderia, tecnicamente, ok, só que você tinha que persuadir as pessoas que aquilo funcionava, que era bom. Você requer mais vocabulário. Você domina o idioma, mas a partir dali, eu domino isso, mas peraí, deixa eu melhorar um pouquinho o lado técnico da coisa, porque quando você vai fazer uma entrevista para um projeto, por exemplo, você vai pensar no que você vai falar, a sua experiência. Você sabe o que você fez, mas você pratica de certa forma. Sim. Tentar ver aquilo como seria em inglês apresentar aquilo. Tentar não é ser formal e ao mesmo tempo não é ser tão trivial. É ser o equilíbrio. Sim. E o se comunicar minimamente é aquela coisa assim, não é tipo, cara, tu vai falar A, B, C e pronto, não. Se comunicar minimamente, o que eles querem é que você tenha um inglês bom e que você saiba falar claramente o que tu quer dizer. Tu não precisa ficar ali, tu quer ser objetivo com, sei lá, falar alguma coisa específica. Cara, tu não precisa ficar dando 1001 voltas, mas ser direto. E até, Denilson, eu vou até mais longe. Eu já percebi que às vezes a pronúncia não é a perfeita. Sim. Porque quando você fala de um inglês que envolve outras nacionalidades, ninguém tem um inglês 100, ninguém tem 100%. Porque é a pronúncia do indiano, é a pronúncia do brasileiro, é a pronúncia do alemão. Então, assim, você entende. Sim. Então, eles nem ligam tanto assim para aquela perfeição na pronúncia. Mas na estrutura discursiva. Na gramática, sim. Na Sim. estrutura discursiva, obviamente. Sim. A gente participou de uma reunião, nada contra indianos, mas o indiano estava falando, ele queria falar weather app. Ele estava falando weather app. Sim. Ele tá falando de quê? Isso dificulta. Ele tá falando de quê? Depois de 40 minutos alguém fala, weather app, ok. Aí ele, yeah. E ao mesmo tempo tem o inglês de Portugal que a gente pronunciou um H. Eu tive dificuldade nisso no início. Sim. Assim, o que ele falou? O que ele falou? Aí depois eu vi que no dia a dia eles não pronunciam o som do H como nós pronunciamos. Então no inglês isso afeta também. Denilson, o que você achou do inglês dos holandeses? Que você teve alguma dificuldade? Então, cara, é aquela coisa que eu esperava encontrar, sim, uma galera 100%, meu Deus do céu, os caras têm inglês desde os 4 anos de idade. Só que, não, já tive ali contato com colegas que não tinham um inglês nada bom, nada bom, então a gente... Pausa um pouquinho. Quando você fala nada bom, eu acho que é isso que eu falei aqui. Vê se eu não estou muito longe daquilo que você vai dizer. Que é a minha percepção, tá? Também quero ajuda. Que não é na estrutura gramatical, mas é na pronúncia. Quando você diz inglês não tão bom, é na pronúncia. Tanto na pronúncia quanto às vezes a estrutura gramatical. Para algumas pessoas, poucas pessoas dentro, digamos, de times internos ali da empresa, do cliente final. Tanto que às vezes quando eu tinha que fazer por exemplo, com, sei lá, time de operações. Tinha um cara lá, um time de operações, que eu precisava refinar uma regra de negócio com ele. Ele assim, cara, eu falei, vamos fazer uma call. 5 minutos a gente consegue resolver, uma explicação de 5 minutos. Ele, não, eu quero falar por e-mail. Aí eu insisti até que eu, tipo assim, consegui fazer uma call com o cara. Eu entendi o porquê que ele preferia fazer por e-mail. Porque realmente ele conseguia, obviamente, colocar o inglês dele melhor no e-mail do que falar. Aí ajuda mas ferramentas externas para ajudar. Exato, porque o inglês na fala dele não é tão boa. Mas já, tipo, com o time ali onde eu tô, a questão tanto a PO, o Scrum Master, todos nós, todos têm um inglês muito, muito, muito bom. Até porque, enfim, o time em si é internacionalizado. Até o banco que utiliza a ferramenta daquele cliente também tem um time internacional. Que legal. E aí tem essa questão.
E para mim foi aquela coisa que quando eu saí do ensino médio, eu tive o privilégio de estudar fora. Só que eu fui fazer intercâmbio num país que não era de inglês, era um país espanhol. Então, no começo, eu acabei treinando, aprendendo um pouco de inglês, porque era a única maneira de se comunicar com o europeu. Mas depois do intercâmbio em diante foi só em espanhol. E aí, quando eu tava lá no Brasil, que eu fiz alguns processos, eu tipo assim, poxa, meu inglês não tá suficiente para um projeto internacional, para trabalhar num projeto internacional, não tá suficiente. Aí eu procurei polir ele um pouco mais, e aí antes de vir para cá, antes de ser aceito aqui no processo, eu já estava quase 1 ano trabalhando num projeto internacional de lá, que foi esse último projeto que eu tava trabalhando antes de vir para Portugal. Porque eu pensei, cara, se é meu objetivo ir trabalhar na Europa, em algum cliente internacional, eu tenho que estar com o meu inglês muito melhor do que eu imagino que ele esteja. Sim. Então eu consegui uma vaga num projeto internacional, e a vivência ali no dia a dia, essa questão de termos e tudo mais, foi ali que me ajudou. E aí, quando eu fiz o processo pra cá, eu já tava, tipo, totalmente acostumado. E foi. Sim. Até porque, desculpa te cortar, é que o básico não vai funcionar quando tu precisa falar 8 horas por dia. Exatamente. Só o básico. Não, eu vou Exatamente. falar só pra mim entender. Não. Tu tem que falar 8 horas por dia em inglês. Não é só o básico que vai te ajudar. Você aprende todo dia, né? na verdade. Exatamente. Todo dia que nem ele falou. Às vezes eu ouço umas palavras e fico, gente, mas o que é isso? Nunca ouvi essa palavra. Exato. E vocês percebem assim, falando de outras nacionalidades, quando acontece um inglês diferente, é a composição gramatical, a estrutura ou é a pronúncia? Os dois. Os dois. Até na escrita, eu não sei se vocês notaram, mas eu E notei alguns Uma coisa problemas que na eu percebo é escrita. que eles erram muito tempo. Olha, para tudo. Você no Brasil, você aí agora, que tem o inglês aí marromeno, não é inglês marroquino, é marromeno. Tá vendo? Eu provoquei essa daqui porque eu queria chegar nisso. Fiz de propósito o que eu fiz aqui. Por quê? Você às vezes erra o tempo. Você fala, sobre amanhã, eu fui. Não, mas é amanhã, né? Eu vou. Então, não é só você que tem dificuldade. Imagina você ter uma task, você chegar pra pessoa e falar assim, eu fiz tal coisa. Mas na verdade você quer dizer que você vai fazer. Que eu vou ainda fazer. Viu? Imagina o impacto na sua sprint. Outras geografias aqui Exatamente. também erram como você erra. Então, às vezes, você não quer aplicar para um processo internacional porque você acha que o teu inglês não está tão bom. É verdade, não está tão bom na tua expectativa. Mas olha aqui, times internacionais, no dia a dia, outras geografias com inglês não tão bom ainda, estão lá. Onde eu quero chegar com isso? Não deixa de aplicar. Aplica, testa, aprende, porque você passou, meu amigo, aqui, no dia a dia se cresce. Então, não desvalorize aquilo que você sabe. Não desvalorize o teu inglês, por mínimo que você acha que pode ser. Porque outras geografias nem tem o inglês, talvez, se calhar, tão bom quanto o teu. Tá Exatamente. bem? Well done! Olha lá, muito bem. Então, a importância do idioma. E é fantástica essa questão do idioma, porque realmente o meu inglês também, quando eu vim pra cá, e hoje eu faço aula 2 vezes por semana com uma pessoa de fora, cara, muda muito. Imagina vocês... Todo dia, imagina o quanto que o vosso inglês, quando for viajar, eu vou chamar você para viajar junto comigo. Pode que hora chamar. pra gente poder curtir lá Se tiver fora. tudo pago. Chamar a família. chama. E um dos pontos muito legais é que, cara, quando tu vem pra cá, tu acaba fazendo amizade com pessoas de vários outros países. É inevitável. Então, assim, tu vai acabar só ali no teu meio ali pessoal, de amigos, e tudo mais, tu vai estar sempre conversando em inglês também. E olha que rico. Porque se Isso é você muito quiser, de repente, passear em outros países, lá não fala inglês, obviamente, né? Aqui na Europa. Sim. Mas você aqui, em terra nacional, você ter amigos de outras culturas, geografias, cara, isso é fantástico. O que no Brasil já é um pouco mais difícil. É muito difícil. E uma vez, algum pensador fala isso, uma vez que a mente se abre, se expande para o idioma ou para o conhecimento, nunca mais volta ao mesmo tamanho. Ou seja, parabéns, Júlia, parabéns, Denilson, parabéns, Daniel, pelo belíssimo inglês, experiência fantástica. E acho que a EVP Connect tem para você que quer vir trabalhar em Portugal. Bora lá, então? Viagens. Frequência de viagens para esses países, para os vossos clientes. Como é que está isso hoje em dia, gente? Eu ainda não fui pro cliente. O que eles estão costumando fazer agora? Eles estão tentando... a cada 2 meses, alguém lá do time da Holanda, que é um pouquinho menor do que o time de pessoas que a gente tem em Portugal, eles estão vindo para cá. Aí pro ano que vem o objetivo é a gente, cada 1 ou 2 meses, uma pessoa daqui para lá para ter essa integração. Boa. Mas Isso a nível de projeto. Mas eles vêm para cá
E trocam ideias contigo. Troca essa ideia, exato. Legal. As outras, mas dá pra viajar por fora do trabalho, Não, muito claro, acessível. Isso é Claro, muito claro, acessível. claro. Claro que sim. Daniel. São 2 vezes por ano. Aham. Geralmente uma quando o projeto fica pronto, que na verdade a gente diz pronto, mas não está pronto. Está Aham. pronto para eles começarem a testar, Ok. fazer homologação, tudo, revisar uma coisa ou outra. Uhum. E aí na hora que vai para produção definitivamente para o cliente final, a gente vai de novo. Vai lá apresentar. Ok. Aí vai dar aquele nervosismo de novo, aí você Não, vai... dessa vez acredito que não tenha que apresentar nada. Eita. É só pra colher os louros. Mas come-se e bebe-se muito bem. Eita, é mesmo. Melhor E o povo coisa. alemão bebe muito mesmo, né? É verdade. Aqui, ó. Só começa assim o copinho. Assim, né? A jarrinha deles é o copinho. É isso aí mesmo. Rapaz. Tem que ter muita disposição. Meu Deus do céu. Eu voltei cansado. E não foi de trabalhar. Júlia. Eu fui uma vez agora Aham. em março, eu Aham. acho. E talvez agora no final do ano tá se falando sobre quando a gente terminar o projeto que a Aham. gente tá trabalhando. Então, aí posso dizer talvez 2 vezes por ano, Aham. que eu acho que é o objetivo deles. Legal, muito bem. Júlia, deixa eu fazer uma pergunta. Eu lembro que eu fui levar o teu portátil lá em 2 anos atrás pra uma miúda Sim. com a mãe no aeroporto, toda desconfiada. Sim. Né? Rapaz, veio uma pessoa que trazia o portátil pra mim de Portugal, como assim? Sim, a minha mãe foi pra ver se não era tráfico humano, alguma coisa assim. Porque uma pessoa vai vir lá de Portugal te entregar Olha o a computador no fatiota. aeroporto. Cara do turco, olha aí, ó. Sério? E aí, eu percebi que naquele dia eu tava no aeroporto com ela, sentada num café, não cheguei nem a sair, e tinha umas pessoas assim, tipo, ok, câmbio, tô na escuta, sabe? Tudo tipo aqueles filmes, né? Ok, Sim. tá aqui, tá no controle. E aí, o que é agora você, depois daquele dia do aeroporto, que eu fui embora, deixei lá o portátil contigo, e hoje você tá em Portugal, estabelecida, com cliente internacional. Qual que é a tua... teu sentimento hoje, assim, resumindo uma palavra, o teu sentimento hoje, daquele dia do aeroporto, aquela menina lá com medo, será que vai, não vai? E agora? Sim. Eu acho que se eu tivesse que resumir uma palavra é maturidade, com certeza. Acho que, nossa, eu envelheci uns 10 anos. Uau! Mentalmente, Aham. mas não de um jeito ruim. Sim, eu porque percebi. Você, fui na verdade, não envelheceu, você amadureceu. Isso, exatamente. Eu fui obrigada a amadurecer, mas por um sentimento bom. Aham. Porque quando eu escolhi a área da TI, eu queria uma coisa que eu pudesse usar meu inglês. Que Foi isso que eu falei pro legal. meu pai. Se eu quero trabalhar com alguma coisa que eu possa usar meu inglês. E no Brasil eu nunca tive essa oportunidade. Porque, né, enfim. Então, eu acho que hoje eu me sinto muito realizada, sabe? Porque eu atingi o meu objetivo, que era trabalhar usando o meu inglês. Aham. E acho que tô super bem na minha carreira, pra minha idade. Claro. Enfim, já tenho 5 anos aí de experiência. Então, é muito importante. Então, eu me sinto realizada e mais madura do que daquela vez que a gente se viu a primeira vez. Muito bem. Se arrependeu? Não, jamais. Olha só, muito bem. Daniel Lopes, e aí? Lá de Campo Grande, lá de Cosmos. Maristela que sabe de você. E aí? Como é que tá hoje em relação a... Quais os medos que você tinha quando você estava lá no Brasil, assim, cara, Estados Unidos ou Portugal? Mas e agora? Ai, minha mulher tá grávida? Não, tá com um neném Já tinha pequeno. neném pequeno. Vou pra Portugal, aí o Rogério tá lá, mas rapaz... O problema é o medo de não dar certo. Eita. Porque eu acho que eu falei isso uma vez com a Natália. Que quando a gente tá no Brasil, não sei se vocês passaram por isso, fica uma sensação assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Pô, é Europa, cara. Os caras lá devem ser muito bons. Tipo, vou ter que falar inglês. Tecnicamente, eles são muito superiores. Eu não tinha motivo nenhum. Nunca tive uma prova que eles eram tecnicamente superiores, mas, Sim. Uhum. tipo, eu pensava, pô, não. É o estigma, Eu vou né? sair- vou É sair daqui aquilo. Será que eu vou sair daqui conseguir, do né? Brasil e tal. Deu um pouquinho de confiança saber que eu ia trabalhar num projeto português, Uhum. público e tal. Mas hoje em dia eu me sinto realizado. Porque depois de 2 anos, quase todos os dias eu ainda tô trabalhando e de repente eu... Caraca, tô em Portugal. Eles. É. E Eu tipo, passei por isso. eu falei assim, cara, eu domino o que eu faço. Eu sei o que eu tô fazendo, cara. Que bom. Até E que eu eu tô fazendo consegui. isso, né? Eu tô conseguindo, peraí. E eu tô fazendo isso na Europa. Dá uma sensação boa, assim. Dá um Aham. estufa o peito, assim. O mercado claro, brasileiro produz profissionais muito bons. A gente chega aqui e os clientes estrangeiros, alemães, holandeses, eles olham pra gente e
eles apreciam muito o que a gente E faz. quando a o gente nosso trabalha nível. direito, eles reconhecem. Muito. Aí esse é o Sim. ponto. Eu Muito, acho que esse é o ponto muito muito. importante também, na maturidade evidente, mas quando a gente tem aqui na EVP profissionais maduros, que vêm com o interesse de crescer, que vêm com o interesse de estar com a família aqui de maneira segura e estabilizada, a EVP consegue proporcionar exatamente isso. E vocês, os três aqui, são prova disso. Eu já ouvi várias vezes assim, consultora tem um monte. Falei, cara, desculpa aí. Não, aí agora não é puxar a sardinha para cá, não, mas olha, é porque o que a gente ouve de testemunhos. Eu já ouvi às vezes- cada coisa de gente às que foi vezes- abandonada. Rapaz, Sim. você não tem Abandonada. ideia. Você não tem ideia. E a gente tem um projeto para esse ano de agosto agora. A gente faz aqui na EVP, a gente não faz dentro de janeiro a dezembro, de agosto a agosto. Cara, o que a gente tem para o próximo ano é criar tanta coisa para potencializar o que é bom, porque a gente vê que tem espaço para melhorar a vida dos consultores. Eu sou Porque veterano, eu posso falar assim, eu achava que ia durar 1 ano, assim. O primeiro ano eles vão acompanhar pertinho. Cara, eu tô 3 anos praticamente Sim. e eles sempre acompanham. Uhum. Todos os meses, sempre, qualquer coisa. Minha filha fala assim, a Natália é minha amiga. Eu falo com ela todos os dias. Ela não fala todos os dias com a Sim. Natália, óbvio, mas ela é minha amiga. Mas assim, eu queria falar uma coisa que eu sempre falo, e enfim, quando eu conto, as pessoas não acreditam, que o dia que eu cheguei, eu vim com a minha mãe, Aham. com meu irmão, porque o visto do meu pai não tinha chego ainda, e 2 gatos. E o pessoal da EVP foi buscar a gente no aeroporto Aham. e largou na frente da nossa casa. Aham. E, tipo, eles queriam ajudar com as malas, só não ajudaram porque a pessoa que ia entregar nossa chave não tinha chego ainda, eles Aham. precisavam ir embora. Isso era, sei lá, quinta-feira. Sabe? Então, isso é uma coisa que me surpreende muito, que, tipo, tu conta, as pessoas não acreditam. Que realmente vocês me buscaram no aeroporto, largaram a gente na frente de casa e entregaram uma caixa com várias coisas. Welcome box. Eu tenho uma foto dessa. É, Eu tenho uma welcome box. foto Lá no dessa, Porto, né? Lá no Porto. Então, é assim, é inexplicável. E é uma coisa que eu sempre... Toda vez acho que a gente se encontra, eu falo disso, porque é uma coisa que me impressiona até hoje, sabe? Isso. As meninas devem ter olhado e falado assim, Rogério não falou que eram 6 malas, cara. De conforto, peraí. Me ligaram. Eu falei, chama outro Uber. Esse é o caminho que a gente tem para você que quer vir trabalhar em Portugal, vencer na Europa, por que não na Europa? É um caminho de transparência, onde as pessoas vêm em primeiro lugar, onde a gente valoriza pessoas que querem vir e crescer conosco aqui em Portugal. Agora, se você quer vir para cá com outras intenções, nem precisa procurar a EVP, porque também é muito disso. Pessoas que vêm não querem cumprir aquilo que foi acordado, pessoas que vêm e querem se dar bem em tudo, não querem estabelecer sabe o quê? O equilíbrio. Querem ganhar tudo e tudo. Então, Mas a longo prazo não são bem sucedidos. Opa, Total, é isso. total. Então, Porque fala- eles percebem aqui. Culturalmente eles percebem. Pô, esse cara aí não é assim, né? O negócio com ele E o funciona mercado aqui é muito pequeno. É muito pequeno. Sim. Mas, voltando para vocês, obrigado pelas palavras, sei que são sinceras. Então, superação que você falou, aqui foi maturidade, Realização. realização. Denilson. O que é que eu perdi? O tema é o seguinte. A ponta Não, principal pois do... Ficou é. emocionado. O tema é o Passa um seguinte. filme. Eu fiquei que passou um filme. Desde aquela vez, desse filme que passou, você hoje está à frente daquele momento. Futuro, Sim. passou. Hoje, o presente é o futuro daquele momento lá. Ó, filosofia agora. Ó. Pronto. Então, lá tinha um medo, uma pergunta, será? Como é que vai ser? Saco, Porque medo. essa certeza que está hoje, cara, eu sou bom, eu sou melhor do que eu era, com certeza, eu tenho convicção. Aqui meus resultados, ó. Isso hoje, como é que é para você? Qual que é a palavra que resumiria o Denilson hoje nesse processo? Cara, eu tinha... realmente, eu tinha um baita medo quando eu tava pra vir pra cá. Foi até... Eu acho que o Rogério me ligou pra me acalmar, porque eu não tava sentindo Foi assim, segurança. eu vou contar. Depois, se você na edição não quiser, a gente corta. Mas ninguém conseguiu segurar esse rapaz. Ele falou com 3 pessoas. Não, mas e agora? Deu aquele... Tipo, passei. E agora, né? É o momento que chegou. E ele estava inseguro, porque... Mas e como é que vai ser? E isso e aquilo. Eu falei, gente... Aí, tava aqui uma fuzuê na sala aqui do lado aqui. E que houve? Não, Denilson, tá preocupado, não quer vir mais. Calma, gente. Vamos sentar. Chama o rapaz, bota ele aí. Dá uma licencinha aqui, deixa eu falar com ele. Deixa eu ouvir o rapaz. E aí fomos conversando... Como é que fala? Acalmando assim, o boizinho brabo, acalmando o boi brabo. Denilson, qual que é o teu problema? É esse? A gente vai resolver assim, ó. Eu vou escrever para você e tal. A gente fez uns bullet points com ele ali, papá. É isso? Cara, se é isso, eu vou resolver para você. Vou te mandar por e-mail isso. E aí ele respirou. E depois daquela ligação, daquela chamada que a gente terminou, como é que foi?
Não, pois é, porque eu fiquei muito nervoso, porque é aquela coisa que eu precisava ter um esquema, eu precisava ter uma Metódico, agenda. né? Uma Metódico. organização. E eu odeio isso em mim. Você é alemão? Você é alemão, cara? Cara, todo o negócio assim, eu precisava, tipo assim, tanto que a Gabi, cuidou do meu processo, ela que me recebeu quando eu tava aqui, um dia que assim, a gente tava assim, cala a boca, cara, calma. E porque eu tinha aquele nervosismo, aquela coisa de, meu Deus, e se não der? E eu tinha aquele medo de, por eu estar com uma vida profissional e pessoal lá muito estabilizada e muito bem organizada, eu tinha aquele medo de, e se eu for pra lá e der ruim? E se não der certo, sabe? Só que eu também tinha aquela coisa, tipo assim, cara, se eu não for agora, não vai mais dar certo. Aí, tipo assim, eu deixei um ótimo projeto pra trás, deixei um relacionamento pra trás, deixei, tipo, tudo que eu tinha estabilizado lá, porque eu falei, cara, eu vou conseguir atingir meus objetivos lá. E era mais aquele medo de, tipo assim, e se eu não conseguir chegar na estabilidade de vida que eu quero, que eu estou tendo aqui, será que eu vou estar pisando em falso? Será que tu fica naquela incerteza de tu conseguir chegar no objetivo que tu queria, estar estável como tu queria? E chegando aqui foi óbvio, teve aquelas questões de adaptação e tudo mais, tá longe da família, tá longe, tipo, das coisas que eu deixei, mas depois, assim, com todo um cuidado que a EVP proporcionou, isso realmente não tem como negar, não tem como negar. Tipo, eu consegui me organizar, sabe? Poxa, está calmo. E eu sou, desde vários processos que eu passei aqui, às vezes eu incomodava a Natália, incomodava a Gabi, não, mas isso e aquilo, sempre querendo saber as coisas, tipo, com 2 ou 3 meses de antecedência, sabe? E elas, enfim, as coisas se organizaram, as coisas fluíram de uma forma e era uma coisa, a desconfiança estava demais só na minha cabeça. E, tipo, a minha autorização de residência saiu com, tipo, sei lá, 2, 3 meses estava na mão. O arrendamento de quarto, que eu tava, meu Deus, onde é que eu vou ficar? Cara, ali foi tudo fluiu muito bem, só que era uma ansiedade que estava dentro de mim. E que é normal no processo. Você é muito jovem. É normal. E qual que é a palavra que resume agora tudo isso pra você? O medo ou agora a palavra depois de O medo era lá atrás, né? Ainda tá com medo? Ainda tá com medo. Uma palavra. Aqui foi maturidade. Realização. E pra você agora? Resolução. Não podia ser outra palavra, né? Porque vindo dele, né? Resolução. Ainda tô com coisas pra solucionar. Se Deus quiser, ano que vem tô dando entrada no processo de adoção. Que legal, cara. Que legal. Mas como assim? Explica pra gente. Não, isso era inclusive um dos meus medos. Uma das primeiras coisas que eu pesquisei quando eu vim pra Portugal era como é que ia funcionar o processo de adoção aqui. Porque no Brasil eu já tinha, quando eu tinha 19 anos de idade, todo mundo me acha muito doido por falar isso. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu fiz o meu pré-cadastro na fila de adoção nacional. Lá, não sei se você sabe, mas no Brasil você faz um pré-cadastro numa fila, você preenche documentos e tudo mais, você fica no que eles chamam de tipo uma fila passiva para quando você constituir todos os requerimentos financeiros, você entra pra fila ativa e vai na espera, papapá. E aqui era o meu medo, tipo, como é que ia funcionar o processo de adoção, sabe? Porque eu só vou ser um ser humano completo o dia que eu tiver minha família. E aí, eu consegui também esse apoio dentro da EVP. A advogada, cara, eu esqueci o nome dela. Tem a doutora Andréia, doutora Filipa, doutora Cleide, doutora Catarina. Foi a André, então. Que é a advogada, que ela é brasileira também, ela é da EVP. Cara, ela me deu toda que ela também tá nesse processo, ela me deu todo uma voz assim, cara, é assim, 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 tu pode fazer o processo, tu tem que fazer tipo um curso, enfim, o negócio, pode fazer, espera 3 anos para emitir o formulário ali, tu tem essa janela de tempo, vai dar tempo de tu ainda estar com uma maturidade maior, papapá, dali tantos anos tu já vai estar... Que legal. Já vai poder, então teve essa barreira que eu achei que ia ser uma barreira e ia ser uma coisa muito crucial para mim. Legal, Denilson. Parabéns. Agora que eu entendi. Legal. Dando certo. Se calhar a EVP vai ser padrinha aí dessa criança, hein? Olha aí. Me mandem um kit de... Que legal. Gente, começa a encerrar esse episódio fantástico. Muito obrigado. Realmente temos aqui um time de vencedores com uma idade tão jovem, tão joviais, apesar dos 35, não é? Tão joviais. Tô brincando. Tava indo bem. Tô brincando. Tão jovens, não é? E pessoas tão maduras, tão assentes, com uma experiência que muitas pessoas que de mais idade não têm. Quero parabenizar a Júlia, parabenizar o Denilson, também o Daniel.
Obrigado pela confiança na EVP. E para nós é uma honra ter vocês aqui. Se vocês forem embora amanhã, cara, para nós já fez muito bem, porque conseguimos aqui proporcionar uma troca, sabe, incrível, que ia fazer parte e deixar essa marca na vossa vida, no vosso currículo, porque sabemos que fizemos parte de um processo de crescimento, de estrutura. E esse que a EVP tem para você. Crescimento, estrutura para você vir e vencer em Portugal. Eu queria só dizer uma frase aqui. Claro. Enfim, depois se vocês quiserem usar de slogan, não tem problema. Olha lá. É que eu acho que o mérito é nosso, mas a oportunidade é da EVP, né? Porque a gente tem o nosso mérito das nossas carreiras, enfim, tudo que a gente passou. Mas quem deu essa oportunidade foi a EVP. Porque antes de eu vir pra cá, eu vi muitos não. Ah, não, tu não tá formada, então não, a gente não te quer. Então, realmente é isso. A oportunidade foi da EVP, eles deram essa oportunidade, esse voto de confiança. Então, né, o mérito é nosso, mas a oportunidade foi por vocês. Muito bem, Júlia. Parabéns. Você agora, realmente, olha... Obrigada. Parabéns. Muito obrigado. Então, gente, vamos começar a encerrar com palavras finais. A Júlia parece que já começou aqui a encaminhar. Daniel Lopes. É só agradecer a oportunidade de estar aqui de novo. Foi muito bom. É um tema assim que dá pra gente falar por horas. Horas. Desligar aqui, a gente continua falando ainda. Porque eu acho que esse é o principal. Quando a gente sai do Brasil, vai para outro país, é a cultura. Quando a gente vai com o propósito de absorver outra cultura, é muito bom. Isso faz muita diferença. Então, assim, gostei muito. Espero participar mais vezes. Legal. Obrigado. Legal, muito bem. Denilson, palavras finais desse episódio. Cara, só agradecer também. Agradecer o convite. Espero sempre poder estar aí quando a EVP precisar de alguma coisa, da mesma forma que vocês abriram muitas oportunidades e muitas portas para mim. Quero poder estar aqui quando vocês também precisarem. Só agradecer. Legal. Júlia? Só agradecer o convite, agradecer a oportunidade também, né? De ter vindo pra cá. E quando quiserem convidar de novo, olha, super que legal. topo. E é isso. Obrigada, EVP, por tudo. E eu achei que fosse ser 1 hora rapidinho. Fizemos aqui praticamente quase 2 horas, tá bem? Pessoal, é isso. Muito obrigado pela tua audiência, tua participação. Gostou, dê um like. Não gostou, não tem problema. Escreve aqui porque não gostou, para que a gente possa trazer aqui mais conhecimento, melhorar. Porque o nosso intuito é criar uma rede do bem, criar uma estrada sólida para você vir e, de repente, quem sabe, criar também a sua carreira internacional a partir de Portugal com o EVP Connect. Obrigado pela tua audiência. Um abraço. Tchau.